administrativo fiscal, é bem importante que a gente saiba essa fase que ela é não contenciosa, né, que envolve a consulta tributária. Professor, não estou entendendo, né? Onde é que o senhor quer chegar com isso? E aí, veja, diretamente no artigo 61 do CTN, o que é que ele vai dizer para a gente? Ele vai destacar justamente o seguinte, olha, se tivermos um crédito que não seja integralmente pago no vencimento, ele dá a deixa, né? O crédito ele não foi pago no vencimento, você vai acrescer de juros de mora, independentemente do motivo determinante. Então ele vai lá e diz assim, olha, eu não quero saber, a pessoa não pagou no prazo, vai ter que ter multa, né? E ele diz, vai ter juros, melhor dizendo, sem a possibilidade de você também aplicar penalidades, certo? Aí ele trata no parágrafo 1º como é que vai ser o cálculo de juros de mora, e no parágrafo 2º ele diz o seguinte, olha, esse dispositivo ele não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor, dentro do prazo legal para pagamento do crédito tributário. Pois é, isso mesmo. O que eu quero conversar com os senhores aqui é para que a gente tenha a compreensão do que se trata a consulta. A consulta que tem a previsão aqui no artigo 61 do Código Tributário Nacional, que tem a previsão também no decreto 7.574 de 2011, ele vai dizer basicamente, olha, o que significa consulta? Eu já sei as consequências. Eu sei que na pendência da consulta formulada não se aplica esse dispositivo. Tá, professor? Então, o que é que eu tenho que ter noção? Eu tenho que ter noção de como é que se faz essa consulta tributária, que ela é um processo não contencioso, né? Não há um litígio aqui ainda. Então, basicamente, você percebe que se esse caso a gente fala de uma solução abstrata sem a apresentação de litígio concreto, né? E essa possibilidade ela tem prévia no CTN, você já sabe as grandes consequências, nós não vamos ter juros de mora e nem multa, né? Quando esse cara não recolhe de jeito passivo, ele não recolhe quando tem uma pendência de consulta, né? Dentro do prazo legal. Agora, quem é que tem legitimidade para formular essa consulta? Então, o primeiro aspecto, a gente vai entender aqui. O artigo 88, ele vai nos dizer sobre o objeto e legitimidade. O sujeito passivo, ele pode formular a consulta sobre a interpretação da legislação tributária aduaneira aplicável a fato determinado e sobre a classificação fiscal de mercadorias e a classificação de serviços intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio, com base na nomenclatura brasileira de serviços intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. A consulta que trata o caput é facultada aos órgãos da administração pública e às entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais. Então veja que coisa interessante. Ele fala que tem legitimidade para propor essa consulta tanto o sujeito passivo, a pessoa que tem que pagar o tributo, individualmente, quanto os órgãos da administração pública e entidades, né, das categorias econômicas ou profissionais. Isso é bem interessante, né, porque qual é a lógica da consulta? Você tem uma embalagem, né? Essa embalagem aqui, por exemplo, eu tenho que pagar ela a título, né, de biscoito ou a título de chocolate. Então, as classificações, especialmente quando você fala de IPI, especialmente quando você fala de CMS, ISS, por aí vai. Então, a consulta, ela tem a previsão nesse decreto federal e ela é bem importante porque ela vai regulamentar, de certo modo, aqui primeiro quem pode, né? O objeto eu vou formular uma consulta para eu saber sobre a classificação fiscal, né, a fato determinado, ou então com base em algo que produza variação no patrimônio. Então, essa proposta, a gente já tem, de certo modo, a lógica de como é que deve ser feito. Tá, professor, mas quem é que pode fazer isso, né? Quais são os efeitos, né? O que é que gera, de certo modo, ali, de fato, a consulta, além do que o próprio Código Tributário Nacional vai dizer. Então, o artigo 89 desse decreto federal, ele vai dizer o seguinte, olha, nenhum procedimento fiscal será instaurado relativamente à espécie consultada. Então, você já começa a perceber que essa proposta ela vai sendo prescrita junto à Receita Federal do domicílio do contribuinte. No fundo, ele está fazendo com que haja uma garantia de segurança jurídica ao particular e também para o fisco, obviamente. E por isso que a legislação ela protege, de certo modo, o consulente, né, que é a pessoa que pede, contra que haja sanções contra ele enquanto haja pendência dessa consulta. Então ele fala o seguinte, olha, não vamos instaurar nenhum procedimento fiscal relativo a essa espécie consultada. Então, pelo amor de Deus, não vamos punir esse cara por enquanto que ele está consultando, contra o sujeito passivo alcançado por essa consulta. Aí ele diz, a partir de quando? A partir do momento em que ele apresenta a consulta
e até o 30º dia subsequente à data da ciência da decisão que lhe der a solução definitiva. Então, basicamente, ele dá um marco temporal. A partir do momento que eu consulto e até 30 dias depois que eu tenho ciência da minha decisão, não vai instaurar nada contra mim. Beleza? Show de bola. Aí ele fala o seguinte, olha, a apresentação da consulta, e isso é obviamente também, né, a gente tem que ter algumas considerações desses efeitos, tá? Por quê? Porque imagina que o cara tá devendo um tributo, aí ele pega e vai lá e faz uma consulta. Eu vou ficar fazendo consulta, por quê? Porque eu não vou pagar juros, não vou pagar a multa. Então, a consulta ela poderia ser usada de maneira muito abusiva. Até tem um dispositivo que ele fala sobre justamente isso, sobre o fato de você ter uma ausência de produção de efeitos. O cara está fazendo uma consulta sem pé nem cabeça. Ele está fazendo uma consulta somente para protelar. Ele está fazendo uma consulta meramente, enfim, né, imaginária da cabeça dele, né, que não tem nenhuma divergência. Então a gente tem que ter muito cuidado também com esse instituto. E aí, por isso, aqui ele vai dizer, olha, a apresentação da consulta não suspende o prazo. Então ele está dando algumas coisas para a gente saber de características sobre a consulta. O primeiro aspecto, quando a gente olha para esse artigo, né, 89, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, tenha cuidado que a consulta ela não suspende o prazo para ele pagar o tributo, para recolher o tributo retido na fonte ou declarado antes ou depois da apresentação. Então ele está dizendo, se você tem que recolher o tributo, né, ele é retido na fonte, você não está suspendendo o prazo para isso, nem para apresentar a declaração de rendimentos. Então muito cuidado quando a gente fala aqui dessa obrigação basicamente acessória, né? Então ele está dizendo, se você tiver um tributo que tem que recolher ele por reter na fonte, ou então que ele já tenha sido declarado, né? Você já fala, eu devo, né? Mas eu devo, mas aí você já fez a Constituição, súmula 360 já está, de certo modo, ali, fazendo com que você já tenha constituído o crédito, né? E por outro lado, eu acho que essas duas características são interessantes, eles não impedem a instauração do procedimento fiscal para fins de regularidade de recolhimento de tributos e da apresentação de declarações. Então, veja, mesmo que você faça uma consulta eficaz e tempestiva, ela acaba não se vindo, de certo modo, né, de escudo para você descumprir algumas obrigações tributárias principais e acessórias, né? Isso não vai impedir também a fiscalização ordinária de tributos, né, que não integrem, obviamente, aqui esse aspecto da consulta, tá? Que não integram esse aspecto da consulta. Então, você pode, basicamente, ter esse aspecto. No parágrafo 2º, ele está dizendo que nessa consulta formulada por essa entidade representativa de categoria econômica profissional, os efeitos do caput só alcançam seus associados ou filiados depois de certificada a entidade constituinte da decisão. E aqui, se tratando de consulta eficaz e formulada antes do vencimento do débito, não incidirão encargos moratórios desde seu protocolo até o 30º dia subsequente, até a data da ciência ou da solução. Beleza? Então a gente já tem, de certo modo, aqui os aspectos, tá? A regra geral é o caput, ele vai dizer que, regra geral, você impede a instauração de um processo administrativo, e o parágrafo 1º ele vai dizer exceções à regra, por isso que eu grifei de outra cor. Ou seja, é bom ter em mente as exceções. O que é que também não produz efeitos? E a gente começa a perceber que, se o cara começa a fazer uma consulta fora do padrão, digamos assim, né? Fora do quais são, né, os aspectos básicos para a gente ter uma consulta ali prevista na norma, ele não vai produzir efeitos. Então, vamos lá para você entender. Não produzirá qualquer efeito a consulta formulada que esteja em desacordo com o disposto nos artigos 88 e 91. Perceba, né? Os artigos 88 e 91, no fundo, eles vão dizer quem é que pode fazer a consulta. E o artigo 91, para ser sincero, ele fala que ela deve ser formulada por escrito, né? E que deve ser feita no domicílio, escrito mais domicílio do consulente, tá? Domicílio do consulente. É somente isso. Então, ele vai não produzir efeitos por quem tiver sido intimado a cumprir a obrigação relativa a fato objeto da consulta. Imagina que o cara acaba de fazer uma consulta, depois ele recebe a resposta, aí ele faz outra, né, sobre a mesma coisa. Faz sentido, inciso 2. 3. Por quem tiver sobre procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada. Então, imagine que você já tem um procedimento fiscal que já foi iniciado, o cara já está no meio da investigação, aí ele vai lá e abre um processo de consulta. Não, ele questiona o próprio processo administrativo que ele já iniciou, né? Então,
O inciso 2 e 3 do fundo, eles vedam um comportamento malicioso, né? Comportamento malicioso da parte, né? Ele sabe que está sendo fiscalizado, aí só depois ela formula uma consulta, né? O inciso 4, ele diz, quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio que tenha sido parte do consulente. De certo modo, aqui ela acaba sendo desnecessária, você já teve algo que já foi dito, né? E essas aqui vão suceder. Ó. Inciso 5º, quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua apresentação. E aí, claro, ele está dizendo, olha, se você já tem um ato normativo, você basicamente não tem a necessidade mais de ter essa consulta. Então, você percebe que o inciso 4, 5, né, até o 6, o fato estiver definido em lei, né, você percebe que a gente tem aqui um aspecto de consulta desnecessária, definido como crime. Então, esses casos são de consulta que eu circulei desnecessária. Não há necessidade disso. E no inciso 8º, quando não descrever completa e exatamente a hipótese a que se referir, ou não contiver elementos necessários da sua solução, salvo se essa inexatidão ou omissão foi excusável a critério da autoridade julgadora. Então, basicamente, você percebe aqui uma consulta inepta, né? Uma consulta inepta, em que você não trouxe aqui, basicamente, os aspectos básicos. Beleza? Show de bola? Então, em resumo, tá? Em resumo, somente para que vocês consigam pegar aqui. Se você tem uma consulta que já foi objeto de uma decisão anterior, se você tem uma consulta que já foi disciplinada em um ato normativo, se você tem uma consulta que tem algo definido na lei, esses pontos já foram normatizados, né? Então, você não produz efeitos com a consulta que você fez, né? Então, esse aspecto aqui é bem relevante para que também essa pessoa não tenha os efeitos da consulta feita fazendo algo que, enfim, não cumpra ali os requisitos, beleza? Tá, professor, mas qual o prazo, isso aqui é bem interessante, que a gente tem para decidir? E é interessante porque a legislação, ela diz que a consulta ela deve ser decidida em 360 dias, tá? Então, a gente tem aqui basicamente os processos administrativos de consulta serão solucionados em instância única. Então, ele diz, primeiro vai ser uma instância única, não vai poder ficar recorrendo, tá? Aí ele diz, não há possibilidade de recurso, não há possibilidade de pedido de reconsideração da solução da consulta ou desse despacho que declara sua ineficácia. E a consulta ela vai ser solucionada no prazo máximo de 360 dias contados da data do seu protocolo. Então, esse aspecto aqui, basicamente, ele vai ser um dos aspectos mais relevantes, né? Porque você percebe que não há possibilidade de recurso da tomada de decisão da consulta, ela é tomada numa instância única e essa consulta ela tem um prazo máximo de 360 dias para ser resolvida. Perceba a importância da consulta no cenário, obviamente, a importância da consulta também no cenário, de você ter, né, uma lógica de algo que está solucionando uma grande controvérsia, que o cara vai impactar basicamente na possibilidade de pagar tributos, mas que tem alguns requisitos para que ele deixe de sofrer os efeitos lá do artigo 161 do CTN, para que ele não pague, consequentemente, juros e multa. Lembre que eu estou falando toda a parte aqui, essa regulamentação do artigo 61, parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada dentro do prazo legal para pagamento do crédito. O CTN só diz que essa consulta tem que ser feita dentro do prazo legal, né? Então, você tem que fazer a consulta dentro do prazo de pagamento. Suponha que você recebe um boleto, né? Quando você recebe o boleto, você tem um prazo de vencimento. Então, o prazo de vencimento, ele é, 30 dias, tá? Então, quando você está durante o seu prazo de vencimento, você vai lá e faz a consulta. Muito cuidado com essa pegadinha clássica, que ela nem precisa ser cobrada com outros aspectos, que são justamente esses aspectos relacionados o próprio CTN. Ele falou, se o cara fizer uma consulta fora do prazo dele de pagamento, ele recebeu um boleto, ele tinha 10 dias para pagar. Aí o cara, no 20º dia, ele faz uma consulta. Olha, essa consulta não foi feita dentro do prazo legal. Logo, ele não vai sofrer, digamos assim, as consequências de uma consulta eficaz, né? Então, tenha muito cuidado para que isso também não seja cobrado em provas e você não erre. Uma questão relativamente simples, mas para que você tenha a noção que o cara tem que fazer dentro do prazo legal o período de consulta. Beleza? Show de bola? Estamos bem? Bem demais, senhores. Bem demais, viu? Vocês estão arrasando. Eu estou vendo aí, estão arrebentando. É isso aí.